A mentira que você ouve do púlpito todos os domingos pode ser a razão pelo qual sua fé está enfraquecendo. Você está pronto para descobrir a verdade por trás das mentiras que estão corrompendo a igreja? Essas mentiras não são apenas pequenas falácias. Elas têm se infiltrado de maneira tão sutil que ninguém percebe mais. Elas distorcem o verdadeiro evangelho de Cristo e estão afastando milhões de pessoas da palavra de Deus. Hoje, você vai descobrir quais são essas mentiras e como elas têm contaminado a fé que deveríamos viver. Neste vídeo, você vai conhecer as 7 mentiras que têm sido pregadas nos púlpitos, distorcendo o evangelho de Cristo. Você verá como esses ensinamentos errados têm enfraquecido a igreja e afastado as pessoas da verdadeira palavra de Deus. A primeira mentira é sobre o evangelho da prosperidade. Essa doutrina distorce o evangelho de Jesus para dizer que a bênção financeira é a principal evidência da fé verdadeira. Não, meus amigos. Jesus nunca prometeu riquezas materiais, mas uma vida abundante em Cristo. Ele disse que o nosso tesouro não está neste mundo, mas no céu. O evangelho da prosperidade prega que a salvação é medida por quanto você tem, mas isso é uma distorção completa do que Jesus ensinou. Não importa quanto dinheiro você tenha. O que importa é a sua relação com Deus e com os outros. A verdadeira bênção que recebemos de Deus é a paz que Ele nos oferece, não riquezas terrenas. A segunda mentira que você ouve todos os domingos é sobre a busca por felicidade a qualquer custo. A Bíblia nunca promete uma vida sem dor, mas sim uma paz que transcende o entendimento, mesmo em meio ao sofrimento. Não somos chamados para viver buscando a felicidade superficial, mas sim para viver em santidade, servindo a Deus e aos outros. A felicidade, segundo o Evangelho, não está nas coisas materiais, mas em nosso relacionamento com Deus. Isso não significa que Deus queira que sejamos infelizes. Muito pelo contrário, Ele deseja que tenhamos paz, mesmo nas dificuldades. O sofrimento faz parte da vida cristã, mas Ele nunca nos abandona. A terceira mentira é de que devemos sempre confiar em líderes humanos sem questionar. Muitos acreditam que devemos seguir cegamente os líderes espirituais, mas a Bíblia nos ensina que só devemos seguir a Cristo. Todos os líderes são humanos e falhos. Apenas a palavra de Deus é infalível. Devemos sim honrar os líderes, mas sempre verificar se o que é pregado está alinhado com a Bíblia. Não devemos seguir homens, mas sim os ensinamentos de Cristo. A palavra de Deus deve ser a nossa referência e não a autoridade humana. Muitos líderes espirituais têm sido falhos, e isso não significa que devemos deixar de seguir o Evangelho, mas sim buscar mais a verdade em Cristo. A quarta mentira é a ideia de que Deus sempre concorda com tudo que fazemos. Ouviu essa? Muitos acham que Deus só é bom quando as coisas vão bem e culpam a Ele pelos momentos difíceis. A verdade é que Deus é soberano, e muitas vezes Ele usa nossos desafios para nos moldar e nos fortalecer. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas Jesus nos dá a paz para superá-las. As dificuldades não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas sim uma oportunidade para que nos aproximemos mais dele. Muitas vezes, Ele permite dificuldades para nos ensinar e moldar o nosso caráter, para que possamos ser mais semelhantes a Cristo. A quinta mentira é de que devemos sempre buscar a aprovação dos outros. Vivemos em uma sociedade que valoriza a aprovação pública, mas a Bíblia nos ensina que a nossa aprovação vem de Deus. Não devemos viver buscando a aprovação dos homens, mas sim agradar a Deus em tudo o que fazemos. Muitas vezes, seguimos a opinião dos outros ao invés de ouvir a voz de Deus. Essa busca por aceitação pode nos desviar do caminho de Cristo. Não podemos permitir que a opinião das pessoas determine nossas ações ou nossa identidade. Devemos ser fiéis ao que Deus diz e não ao que o mundo diz. A sexta mentira é a de que a graça de Deus nos dá licença para pecar. A graça não é um passe livre para o pecado, mas o poder de Deus para nos libertar do pecado. Quando aceitamos a graça de Cristo, somos chamados a viver em santidade, não em conformidade com o mundo. A graça não é uma desculpa para viver no pecado, mas um convite para viver uma vida nova em Cristo. Não podemos usar a graça como um perdão constante para as nossas escolhas erradas, mas devemos sim aproveitar o poder da graça para viver de maneira transformada.
afastando-nos do pecado. E a sétima mentira que tem corrompido a fé é a ideia de que devemos viver como o mundo vive. Muitos na igreja estão se conformando com as práticas e valores do mundo, mas a Bíblia nos chama a sermos diferentes, a sermos luz no mundo. Não podemos viver de acordo com os padrões deste mundo, mas sim segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a não nos conformarmos com o mundo, mas a renovar nossa mente e a viver de maneira transformada. Isso significa que, como cristãos, devemos refletir Cristo em todas as nossas ações, palavras e escolhas. Não podemos ser influenciados pela cultura secular, mas devemos ser influenciadores do mundo com a verdade do Evangelho. Agora que você conhece essas 7 mentiras, é hora de refletir. O que você tem ouvido do púlpito? Está alinhado com a palavra de Deus ou com a versão distorcida dela? Precisamos despertar para essas mentiras, para que possamos viver a verdadeira fé cristã. O Evangelho de Cristo é puro e simples e não podemos permitir que ele seja distorcido. Precisamos voltar às raízes da fé cristã e viver como Cristo nos ensinou. Se você é o tipo de pessoa que questiona a verdade, deixa o like agora, porque nos próximos minutos vamos mergulhar ainda mais fundo nessas distorções e descobrir como elas estão enfraquecendo a igreja. E se você sair antes do final, vai perder a conexão que fecha tudo. Essas mentiras são tão poderosas porque são difíceis de reconhecer. Elas são como um veneno lento, infiltrando-se no coração da igreja. Mas não precisamos mais ser enganados. A verdade está aqui. E com a verdade, vem a verdadeira liberdade em Cristo. A verdade nos liberta do erro. E é isso que precisamos buscar. A verdadeira liberdade que vem de viver de acordo com a palavra de Deus, sem distorções. Agora eu preciso saber, você acha que essas mentiras são o que está afetando a sua fé? Comenta mentiras ou verdade e me explica o que você pensa sobre isso. Quero entender como as pessoas processam o que está acontecendo na igreja hoje. Será que estamos permitindo que essas mentiras nos influenciam? Se você é cético, verifique o que está sendo pregado nas igrejas ao redor do mundo. Compare com o que a Bíblia realmente diz. Se encontrar algo errado, me destrói nos comentários. Informação precisa é o que vai nos libertar de todas essas mentiras. A Bíblia é a nossa fonte de verdade e devemos usá-la para medir todos os ensinamentos. E se você tem amigos que ainda não perceberam como essas mentiras estão corrompendo a fé, compartilha com eles agora, porque a igreja precisa despertar e voltar para a verdade do Evangelho. Não podemos mais aceitar que essas mentiras continuem sendo pregadas sem questionamento. Precisamos ser como os bereanos que examinavam as escrituras para verificar se o que estavam ouvindo era realmente a verdade. Like se você está pronto para ver a igreja se levantar contra essas mentiras. Se inscreve porque eu vou trazer mais conteúdos que vão te ajudar a compreender a verdadeira fé cristã, sem distorções. Vamos juntos combater as mentiras e viver de acordo com a verdade que é Cristo. E no próximo vídeo, vamos falar sobre como podemos combater essas mentiras na igreja e resgatar a verdadeira mensagem do Evangelho. É agora ou nunca, e você não vai querer perder.